E esse professor, ele foi muito feliz, ele sempre fez muito levantamento com sojas de várias regiões dos Estados Unidos ou de vários países que tem alguma coisa, isso na década de 90. E aí ele via que sempre parecia um pouco de passagem, trânsito rápido intestinal com determinadas sojas que estavam dentro do parâmetro esperado. E isso aí ele já vem trabalhando há mais de 20 anos, é muito interessante. E agora chegou no Brasil, nós vivemos um pouco de febre, né, de novidades, assim, é bem interessante. E as pessoas agora estão voltando a olhar esse tema. Primeiro é ter essas análises aí certas, né? Eu sou também daquelas que sempre estou checando um laboratório ou outro laboratório para ver essa questão de resultado de análise, né? Então vamos pegar aí o básico. A gente tem sempre que estar olhando aquilo que a gente já faz há muito tempo, né? Se tem alguma forma de melhorar. Aquela frase do eu faço isso já há tanto tempo não cabe. Realmente não cabe para quem mexe com tanto dinheiro, né? Dentro da produção aí avícola aí, né? Então você tem que estar sempre tentando melhorar, seja de qual forma for, analítica ou no plano e tudo mais. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 97% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. Meu nome é Marcos Café e hoje a gente vai ter um assunto super interessante com uma convidada para lá de conhecida, uma amiga que eu tenho aí da avicultura, que é a doutora Adriana Nascimento, e vai falar um pouquinho para a gente sobre qualidade de matéria-prima. E nós vamos enfocar novos conceitos sobre qualidade do farelo de soja. Então o episódio está imperdível, tem muita informação, muito novos conhecimentos para a gente poder explorar aqui com a doutora Adriana. Adriana, obrigado mais uma vez por você ter separado um espaço aí na sua agenda para estar aqui conversando com a gente do nosso podcast O Aviário, né, que a gente sempre trazendo as mentes brilhantes da avicultura para poder conversar um pouco com o mundo da avicultura sobre novas tecnologias, novos conhecimentos, enfim, a gente poder situar, né, essa a cadeia produtiva animal da avicultura que, né, alcança tanto sucesso e o resultado, né, de muito trabalho de muita gente assim como você, né, que já tem aí uma história grande na avicultura. Então eu convido você aí para fazer suas considerações iniciais. Ô, Café, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, né? E estou muito feliz, principalmente de estar aí com um amigo aí para a gente trocar algumas experiências, né? Da avicultura, né? O que está passando, o que passou, relembrar alguma coisa do que nós já vivemos e hoje já está completamente inovado. O podcast O Aviário só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Alltech, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a avicultura. Grupo BR Render, fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Alga Prime DHA da Corbion, enriquecer ovos com ômega 3 sustentável. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Pegasus Science, a solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. PPG Vet, o programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário. Adriana, eu normalmente não gosto de ler o currículo, né, dos meus convidados, né? Então assim, a avicultura tem uma característica que muita gente vem parar na avicultura sem ter planejado, né? Quando ele começa o curso lá da graduação, ele nem sabe, ou ela nem sabe que vai parar na avicultura, né? Eu queria que você conversasse um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, né? Como é que você veio parar na avicultura, qual que é a sua formação, enfim, contasse aqui pra gente, né, um pouquinho mais sobre a Adriana Nascimento.
É bem importante você não ler os currículos, principalmente das mulheres, né? Porque data incomoda um pouquinho a gente aí, né? Então, melhor deixar assim. Vamos pular essa parte de datas. Vamos. Então, eu sou zootecnista, né? Eu fiz o EM, né? E no final do curso tive a felicidade de ter aí uma professora orientada da área de avicultura, né? É Alice Murakami, que você conhece bem, né? E foi a Alice que deu o primeiro start aí de, olha, avicultura, né? Animais pequenos, evolução da avicultura, da suinocultura no Brasil. Então, ela foi uma das primeiras professoras a me impulsionar aí a questão de avicultura, né? E teve uma passagem bem interessante, assim, que marcou para mim, porque aconteceu alguns probleminhas e eu não pude fazer um experimento. E eu acabei fazendo uma revisão bibliográfica de energia metabolizável. E aí, né, o pessoal na UEM, nessa época, estava todo mundo voltando do doutorado, pós-doutorado, né? E, assim, eu acabei fazendo aquilo, foi, assim, uma mudança completamente na minha vida acadêmica, sabe? De interagir com outros professores bem importantes, como Furlan, Scapinello, então foi bem interessante. Aí, a Alice Murakami lá falou, não, vamos fazer um mestrado e doutorado, Eu falei, professora, onde eu vou parar? Ela falou, tem 2 lugares que você tem que ir, ou para a Unesp ou para a Viçosa. E fui eu para a Viçosa tentar lá. Chegando lá também tinha um professor, o meu orientador, né? Ele estava voltando da Embrapa, né? Eu fui a primeira orientada dele nesse retorno, ser professor lá em Federal de Viçosa, né? E acabei ficando lá, fazendo mestrado, doutorado, com toda aquela equipe, né, maravilhosa, né? Professor Albino, que já não está mais com a gente, mas foi tudo bom. O professor Horácio, que foi muito importante também, né, na minha vida, que ele já tinha toda a questão fora da universidade também, né, trabalhando com algumas empresas, e foi ele que também depois acabou me conduzindo aí para a área de avicultura, né? E sou muito feliz nas escolhas. Eu acho que eu tive mais sorte do que juízo, mas assim, estava bem orientada, pelo menos. Que legal, Adriana. E aproveitar aí, já que você citou, mandar um grande abraço aí para os nossos amigos da Universidade Estadual de Maringá, nossa querida UEM, né? Da professora Alice, que é uma pessoa, né, que tem uma trajetória lindíssima dentro da avicultura. A avicultura brasileira deve muito à professora Alice, né? Aproveitar aí a referência do nosso querido Albino, que nos deixou tão precocemente, uma pessoa também que muito, né, que prestou seu conhecimento muito grande aí para a avicultura, né? Então, e essas 2 universidades, né, Viçosa e Maringá, que são referências dentro da área de avicultura. Então fica aí os nossos abraços, as nossas melhores, né, referências dessas pessoas e dessas instituições. Adriana, vamos então aqui começar uma conversa nessa pegada aí de qualidade de matéria-prima. A gente sabe, né, que os nossos colegas nutricionistas de campo, né, assim, tem que tomar decisões super importantes quando estão formulando, né? E não é fácil você formular para milhões e milhões de aves, aí seja frango de corte, seja postura comercial. E uma das bases da informação é saber o que aquele determinado alimento tem de nutrientes, né? Se tiver mais, eu estou jogando dinheiro fora. Se tiver menos, as aves vão cobrar um preço. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso aí, você que tem uma experiência muito grande nessa área, de uma maneira geral, né? Como que você enxerga essa questão de qualidade de matéria-prima, né? E acertar, né? Aferir o que de fato aquele alimento tem em nutriente para que a formulação atinja os seus objetivos. Conversa um pouquinho com a gente sobre isso, como é que você vê a importância, né, desse tema aí para a avicultura? Pois é, Café, é um tema, na minha cabeça, muito importante e às vezes a gente deixa ele em segundo plano, né? A gente sabe, você mais do que eu como pesquisadora aí no dia a dia, todas as variações que a gente encontra, né? Tanto de matéria-prima, quanto de desafio no campo, ou alguma coisa que acontece fora do planejado. Então, assim, isso é um plano, acho que a bem a palavra é essa,
ter um plano de qualidade, né? E quando a gente fala em plano, a gente tem que lembrar, por exemplo, do que é possível ser feito, né? Então não adianta aquela coisa de falar, não, você tem que coletar a amostra. Qual vai ser a melhor coleta de amostra? Acho que cada produtor tem que ter isso em mente, né? Como eu vou conseguir fazer isso da melhor forma possível para que eu tenha um material homogêneo? Vamos começar da amostra aí, né? Isso aí é bem, bem importante. E às vezes, Café, nós de produção, a gente, não, assim tá bom, ou não, pega ali uma amostra, né, do jeito que tá, e pode ser que até essa amostra não represente nada daquilo que tá chegando, né? Quando eu trabalhei na produção, que foi uma escola para mim, trabalhei por 12 anos na produção, uma das coisas que assim me fez aprender muito foi a questão que foi colocado, ao invés de nós da zootecnia, no controle de qualidade, na equipe começaram a surgir engenheiras químicas, engenheiras de alimentos, então pessoas assim que estão mais atentas no detalhe, né, que às vezes a gente deixa passar, né? Então são pessoas que estão aí e podem nos ajudar muito bem a gente ter o melhor plano de qualidade dentro de fábrica de ração, né? Hoje a gente tem aí milho e soja, eu acho que por isso que a gente só tem esses dois aí no comando, e a gente pensa que, não, há tantos anos, né? Milho é milho, soja é soja, farelo de soja é farelo de soja, né? E ainda, no meu ponto de vista, são poucos produtores que acabam pegando esses alimentos não convencionais, né, ou alternativos aí, né? Então, assim, são poucas pessoas que vão por esse caminho, lógico, em função de um monte de coisa. Não vou fazer investimento em silo, né? Não, logística, nossa logística que não ajuda muito no Brasil, né? Às vezes é muito cara. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que fazer um plano, né? Como é que eu vou trabalhar, né? Isso aí. E aí, depois sim, com pessoas aí para enxergar isso, qual vai ser a melhor forma de eu estar coletando o milho que está chegando, né? Para eu poder aproveitar e fazer todas as análises que são necessárias para eu ver para onde eu posso destinar esse milho. E isso é um outro ponto de qualidade, né? Qualidade não é, não, isso aqui não está dentro dos parâmetros usuais, né? De uma boa qualidade de milho, de uma boa qualidade de farelo de soja ou outro alimento aí, um sorgo, né? E aí descartar. Esse não é o objetivo, né? O objetivo é conhecer como é que está o milho que está chegando, está com quanto de ardido, como é que está toda a estrutura física, né? E eu já tenho características físicas, são análises que são usadas há muito tempo, só que são de suma importância, né? Essas características físicas. Você está fazendo realmente algumas análises, trabalhando com equações ali também é importante, né? Hoje a gente tem o advento do NIRS que nos ajuda bastante em várias análises, né? Então, assim, e eu sou muito, como é que eu posso dizer, curiosa, né? Então, por exemplo, quando nós trabalhávamos com a questão de energia de milho, né? A gente não tinha só um parâmetro, né? A gente não tinha só um NIR ou uma curva de NIR. Então, a gente juntava todos esses pontos, né? Como é que está a estrutura física, como é que veio o NIR, como é que está a composição química, né? Ter sempre comparar sempre essas análises. Bom, então nós vamos usar esse valor de energia que vai estar mais adequado, né? Não, eu estou com milho que está muito ruim. Adianta eu abaixar a energia desse milho ou não? Né? Meu resultado, porque tem outros fatores que estão envolvidos. Então, essa tomada de decisão é muito importante você ter esses dados de controle de qualidade, né, dos ingredientes, né? Então, ter pessoas ali prontas para estar fazendo uma boa coleta, né, da forma que for, atende a movimentação, né, a questão de fabril, né, para ter depois uns bons números aí para a gente estar colocando no nosso programa de formulação. Empresa global de nutrição animal, a Alltech oferece soluções para enfrentar os principais desafios da avicultura.
Junte-se a nós para maximizar a imunidade, segurança do alimento e qualidade dos ovos. Com a Alltech, você não precisa escolher entre desempenho, bem-estar e sustentabilidade. É muito legal você trazer essa questão de fazer um plano, né, Adriana? Porque tem várias tecnologias. Você citou aí, desde uma simples equação que transforma, às vezes, uma composição química simples do milho num valor de energia metabolizável, até o NIRS, né, que faz uma leitura automática ali e faz a correção da fórmula ali real time, né? Então, é importante isso que você falou. Nem todas as empresas têm acesso a todas as tecnologias, mas a soma disso, dentro de um plano de uma empresa, você pode, certo? Às vezes com uma estrutura até módica, melhorar muito a qualidade da sua formulação, simplesmente se atendo a isso tudo que você falou, né? Fazer o controle de qualidade, fazer a classificação, segregar o que é bom, o que é ruim. Um silo a mais sempre vai ajudar, então o pessoal que está construindo fábrica aí já pensa nisso. Novos alimentos estão sempre entrando na roda, né? Tá vindo aí os DDGs, né? De sorgo, de milho, e que já é uma realidade. Então, assim, é muito legal você deixar esse recado, né, para as pessoas que fazerem um plano. Senta, se não tiver gente na empresa, contrata um consultor para fazer esse plano aí de, exatamente, colocar todas as possibilidades dentro do plano e aí pronto, né? Aí você melhora, né? E às vezes que você falou, né, Adriana? Às vezes um errozinho na formulação ali faz a diferença lá no campo, né? E às vezes essa diferença já paga qualquer conta aí, né? De às vezes a melhorar um pouco da tecnologia, investir um pouco em conhecimento. Muito legal. Vamos falar um pouquinho, então, da soja, Adriana. Eu sei que você tem feito um trabalho legal de soja, vocês têm, né, indo um pouco mais a fundo, né, de conhecer melhor os fatores antinutricionais da soja, né? Só para relembrar, né, as pessoas, aí a soja, né, não pode ser utilizada in natura na alimentação de aves suínos porque tem fatores antinutricionais. E a indústria sabe disso há muitos anos, a gente usa o farelo de soja. E hoje, para medir, né, o grau de destruição desses fatores nutricionais, nós fazemos duas medidas indiretas, né, que é a urease, certo? E a solubilidade proteica. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, que parece que hoje essas duas, né, simples análises já não estão, vamos dizer, contando bem o que de fato tem na soja. Eu queria que você, né, desse uma geral aí para as pessoas que, né, que nos acompanham aí, essa questão, né, dos fatores antinutricionais da soja, que são muito importantes no campo. Pois é, Café. Faz tempo que eu venho lendo bastante sobre isso, né? E tem um manual de soja que já tem aí alguns anos, que foi feito pelo um professor da Geórgia, né? Agora já está na a terceira edição dele novamente, teve no ano passado, né? E ele tem uma revisão de literatura muito interessante falando dos 100 anos da soja, contando toda a história da soja, como ela entrou principalmente nos Estados Unidos, onde teve início, né? Durante aí 20, 30 anos, todo o trabalho que se teve de digestibilidade, né? Porque também foram feitos para poder conhecer melhor a soja, o farelo de soja, como poderia isso ser trabalhado, né? Então, hoje o mais comum aí, usual da soja, né, é atividade urease e solubilidade proteica, né? Então, são as duas análises que fazem parte aí dessa plano de amostragem de controle de qualidade, né? E esse professor, ele foi muito feliz, ele sempre fez muito levantamento com sojas de várias regiões dos Estados Unidos ou de vários países que têm alguma coisa, né? Isso na década de 90, Café, né? E aí ele via que sempre parecia um pouco de passagem, trânsito rápido intestinal com determinadas sojas que estavam dentro do parâmetro esperado, tanto da atividade urease quanto da solubilidade proteica, né? E isso aí ele já vem trabalhando há mais de 20 anos, é muito interessante. E agora chegou no Brasil, nós vivemos um pouco de febre, né, de novidades, assim, é bem, bem interessante. E as pessoas agora estão voltando a olhar esse tema, que é outra coisa importante na evolução, tanto metodologia quanto novas análises aí para melhorar esse nosso conhecimento a respeito do ingrediente, né? Então, que também já está há muitos anos para a gente ver além, para o farelo de soja, além da solubilidade e atividade ureática, seria o índice de dispersibilidade de proteína, né? Que é uma análise que ela explica muito bem a correlação até desses dois parâmetros, né? E que poucas pessoas usam.
tá? E é uma metodologia muito fácil, né? Só que aí no começo as pessoas, a gente não tem uma referência aqui, mas tem que começar, né, Café? Então hoje a gente já tem e essa é uma análise que dita muito melhor a qualidade do farelo de soja que poucas pessoas utilizam ainda, né? Que é o PDI aí, em inglês aí, que as pessoas já vêm usando pouco aqui no Brasil, mas tem. Então, assim, tem essas 3 análises, né? E, além disso, com esse trânsito rápido, né? Vindo esse trânsito rápido, intestino, necrópsia, não, mas tá tudo ok, ainda tá esse trânsito rápido e tudo mais, né? Então, aí teve essa questão de avaliar se realmente, né, essa atividade ureática, esse valor que a gente utiliza, né, é realmente preciso ou não, né? Juntamente com uma solubilidade proteica, né? Então, aí o que ele viu, que hoje a gente colocava como um standard, né, de 0,02 a 0,5, pode dizer assim, não, ao contrário, de 0,05 a 0,2, né? E aí que ele viu que extrapolar desse 0,02, né, já estava acontecendo esse trânsito rápido, né? Então, o que esse professor fala? Que a gente tem que reinterpretar essas novas análises, né? Uma coisa que a gente está estudando também é vendo se essa questão dessa reinterpretação se dá a novos cultivares de soja ou não, o que aconteceu, né? Porque a questão de processamento é muito difícil, né? Você vê, ter alguma alteração é muito difícil, né? E no mundo inteiro mais difícil ainda. Acredito que o processamento continua o mesmo, né? Pode ser que a questão dos novos cultivares aí, né, por exemplo, com um aumento aí desses inibidores antitripsínicos, esses inibidores de protease também chamado, ou fatores antinutricionais, né? Então, isso aí pode ser que a gente tenha que dar uma olhada melhor, entendeu? Por quê? O que acontece? Alguns deles se desaparecem, somem com esse tratamento térmico, certo? São termoláveis. Mas fica ainda um residual, e que esse residual pode estar mais alto agora, e causando esse trânsito rápido em aves, essa coisa que subclínica e que a gente não sabe da onde está vindo, né? Então, com isso, tem-se a sugestão dessa nova reinterpretação da atividade ureática, né, da atividade urease, né, a solubilidade ali continua também, e também fazer a inclusão também de uma nova análise que seria direto para calcular os fatores antitripsínicos, né, esses inibidores de protease, quanto se tem deles no farelo de soja, né? Hoje em dia tem 2 metodologias, né, para serem feitas, né, não é uma análise assim tão barata, né, para a gente fazer corriqueiro, né. Esse é um outro ponto, porque isso pode ser heterogêneo, pode ser que não seja homogêneo, então por isso que, voltando lá no básico, fazer uma boa coleta de amostra, né, é muito importante, né. E aí a gente recebe esses resultados, né, de 2 formas, né, ou de unidade de tripsina, de fator antinutricional, ou em miligrama por grama, né, de tripsina inibida. Então, isso aí também a gente tem que ter um cuidado, porque qual é a unidade que está chegando, qual é esse resultado, para eu estar vendo esse resultado como está, porque a diferença é gritante, tá? Quase 50%, 80% a mais de um valor para o outro, né? Então, é muito importante saber qual metodologia está sendo usada, qual a unidade desse resultado, né? E para poder entender um pouco mais, né? E com isso, né, surgiu a nossa curiosidade de estar vendo esse aporte, dessa diminuição desses fatores antinutricionais aí residuais, desses inibidores de protease, com o próprio uso de enzima, né, da protease, que hoje já é também bem usual, né? Então a gente muda um pouco o parâmetro. Quer dizer, o nutricionista, né, no meu ponto de vista, com o uso de enzimas, a gente sabe, melhora a digestibilidade, melhora
né, a disponibilidade dos nutrientes para os animais, né? Mas como o nosso mundo é em torno de custo, né, Café? O apelo como diminuição do custo de formulação é muito maior do que a melhoria que dá, né? Isso é difícil da gente manejar isso, mas temos que manejar, né? E agora a gente já vê que com o uso dessas enzimas aí, eu diminuo esse residual aí, esses fatores aí, esses inibidores de protease que ainda ficam depois do tratamento térmico. É interessante, né, Adriana, que é exatamente como você falou. O fator que destrói essas proteínas, né, ali na massa do grão de soja é a temperatura. Então a indústria cuida disso, de acertar, né, a velocidade, enfim, a temperatura para destruir esses fatores antinutricionais. Mas o que tem se colocado agora é que tem um residual importante. Não? Então a outra arma que o nutricionista tem é usar, certo, as proteases, as enzimas, né? E é exato, aí cada um na sua realidade vai ter que entender, né, qual é a ferramenta que vai usar, certo, para garantir que o seu farelo não seja seu inimigo, né? Sim. O que eu acho muito legal nisso, Adriana, é revisitar os conceitos, né? Sim, você vê, de repente, como se colocar a avicultura nunca se conformar, não, já tem a temperatura aqui, a urease está no ponto, não é exatamente isso. O que você está falando para a gente é que tem que reinterpretar o tempo todo, novas variedades, novos cultivares, novas influências e checar, né? Checar todas essas variáveis, né? Nesse aspecto aí, em relação ao uso de enzimas, né? O que o nutricionista tem que... A gente sabe que, né, a possibilidade de uso de enzimas, tem várias empresas com vários tipos de proteases, né? Uhum. Assim, o que o nutricionista tem que prestar atenção para que essa tecnologia, que ele vai usar uma determinada enzima, que ela seja efetiva contra esses remanescentes dos fatores antitrípticos, dos fatores antinutricionais? E tem que começar tudo pelo básico, né, Café? Assim, primeiro é ter essas análises aí certas, né? Eu sou também daquelas que sempre estou checando um laboratório ou outro laboratório para ver essa questão de resultado de análise, né? Então vamos pegar aí o básico, né? E uma outra coisa que o nutricionista coloca, né, tem que ser aquele assim, a gente tem sempre que estar olhando aquilo que a gente já faz há muito tempo, né? Se tem alguma forma de melhorar. Porque aquela frase do eu faço isso já há tanto tempo não cabe. Realmente não cabe para quem mexe com tanto dinheiro, né, dentro da produção aí avícola aí, né? Então você tem que estar sempre tentando melhorar, seja de qual forma for, analítica ou no plano e tudo mais. Bom, aí a questão como é que tá? Tô tendo problema no campo? Tô tendo algum tipo de passagem no campo, né? E aí sim, quanto é que está me dando os resultados de atividade ureática, né? A gente sabe que tem uma correlaçãozinha ali com os fatores, mas a correlação não é alta, né? Então, incluir, além dessas duas análises da solubilidade e atividade, incluir aí também a análise de inibidor de tripsina, né? Que aí vamos ter os dois inibidores aí de tripsina. Então, incluir essa análise que seja, não sei, não usual, né? Não está ali com todas as cargas, mas também para conhecer como é que está vindo, né? Conhecer esses fornecedores, né? Pode ser que a gente tenha fornecedores aí com baixo que segue e outros com alto. Então, tentar conhecer isso aí. E uma coisa que é bem interessante, que quando a gente tem esse tipo de problema, desses residuais altos ainda, né? A gente vê no campo que o intestino está ok, mas o animal está com o pâncreas um pouco maior, né? Um pâncreas aumentado. Então, aí também é uma coisa assim real, né? Que você está tendo ainda muitos fatores antinutricionais ali no farelo de soja, né? Então, eu acredito que incluir essa análise nova aí de fator antitripsina, fazer um plano, ver se isso realmente está afetando, né? E aí sim fazer o uso de uma protease não mais pensando em redução de custo de formulação, e sim pensando nessa diminuição desse residual, né, na melhora de digestibilidade
desses nutrientes aí, desses ingredientes e nutrientes para a absorção dos animais, né? E é engraçado que parece que dá a volta, né? Porque se não vai por um lado, vai por outro, né? Se não vou pensar só em digestibilidade e no melhor performance, em resultado de performance, ok, te aparece um problema para você poder fazer uso e melhorar a digestibilidade, né? É muito interessante isso. A vida de nutricionista de aves não é fácil, né, Adriana? Mas uma coisa é certa, eu acho que isso é muito... Esse resultado de campo, ele é luz amarela ligada no alto. Aumentou o pâncreas, pode olhar para o farelo que eu tenho problema, né? Esse aí é clássico, né, Adriana? Interessante, Adriana, que também, só para ilustrar o que a gente está conversando aqui, ano passado a gente fez uma parceria com uma empresa e a gente testou uma série de proteases, certo? Uma delas a gente trouxe em 2 doses, e uma dose o dobro da outra. E por incrível que pareça, a dose dobrada, ou seja, a maior dose, certo, teve um pior desempenho. Então você vê que nem sempre você aumentar uma determinada coisa vai resolver o seu problema, né? Então, assim, o nutricionista ele tem esse desafio, né? Se ele tem alguns indícios que o farelo dele, né, não está dentro dos padrões que ele considera como ótimos, né? Então buscar nas tecnologias, né? Primeiro, como você bem falou, fazer uma análise um pouco mais aprofundada do farelo para ver se tem ali os fatores antinutricionais, com análises mais caras, mas mais precisas, e depois então correr atrás do prejuízo, ou corre no fornecedor, né, e ver o que está acontecendo lá, ou então usa as enzimas exatamente com esse objetivo de destruir esses fatores nutricionais. E aí, assim, né, cada enzima promete uma determinada, né, performance, e aí vai conversar com o fornecedor de enzima, mas o que é legal é colocar esse objetivo a mais na cabeça do nutricionista, né? Além de melhorar a digestibilidade da proteína, ele vai destruir os fatores nutricionais que possivelmente a minha soja tem, né? É por aí, não é? Isso, tem uma análise, Café, que pode ser feita, né, mas é uma análise in vitro, né? Então, assim, te dá um indício do que a enzima pode te ajudar, né? O quanto ela está podendo te ajudar, mas a gente não pode esquecer que ela é in vitro e nós temos ali também pH diferente, tempo diferente, como foi feita esse método in vitro que vai reproduzir essa digestão, né? Então, assim, tem coisas, então não é só, não, vou fazer essa análise, né? Vou ver quanto abaixa, quem é melhor, né? A gente tem esses detalhes que a gente tem que lembrar. Ok, ela te dá um indício de que ela vai te ajudar, certo? Mas e aí? Eu reproduzi certamente o que está acontecendo ali no estômago da ave, no intestino da ave, para eu poder ter esse resultado, né? Tão certo, né? Tão exato, que esse é um outro ponto que eu acho que nós, como nutricionistas, nós temos que ser bem críticos com isso, né? Porque hoje nós temos nós temos tabelas brasileiras que podem nos ajudar, mas a gente tem que ser crítico nessa questão do número exato, né, Café? Eu vejo muita gente hoje, por exemplo, não, NIRS, eu faço isso aqui no NIRS, né? Aí eu já uso, eu falo, mas você vai usar esse valor aí? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter mais de uma visão, entendeu? Com relação aos valores de análise. É muito legal, né? Isso que você falou do NIRS é interessante. Às vezes o NIRS, se ele tiver um problema de calibração, você não está, certo, usando todo o potencial que a tecnologia pode te dar, né? Então, ele te dá então desconfie, você tem razão. Com a experiência, o nutricionista tem todo o direito de desconfiar de qualquer número, de qualquer análise, porque as análises, muitas vezes falham. Mas é claro, estamos falando de extremos aqui. Adriana, para a gente terminar aqui o nosso episódio, assim, uma coisa, né, que você comentou, né, desse trabalho aí do Dr. Ruiz, né, da Geórgia, em relação, e a gente sabe, né, assim, os países produzem a soja de uma maneira, assim, maluca, né, todo mundo inteiro produz soja, é vamos dizer, um grão que é cultivado no mundo todo. Ele faz alguma referência de diferenças, por exemplo, linhagens, né, da genética da soja lá, influenciando essas características antinutricionais? Ele chega a fazer alguma, vamos dizer, alguma observação em relação a isso, ou seja, do campo eu já tenho às vezes um fator no antinutricional que, devido à variedade daquela soja,
eu já estou, de repente, ou não só o fator nutricional, como outros níveis nutricionais, como é que é essa influência da linhagem genética da soja na composição nutricional para nós, nutricionistas, que utilizamos ele como alimento? Ele cita, Café, basicamente assim, ele faz um trabalho muito de regiões, né? Ele não cita os cultivares né, que seriam que tem mais ou que tem menos. Mas a gente sabe que esses fatores antinutricionais é uma defesa da planta. Então, as plantas que são mais rústicas, que vão ter uma maior produção, vão dar uma melhor resposta, são que têm esses maiores fatores antinutricionais, né? Então, por isso, nós estamos agora também fazendo um trabalho em cima disso, porque não são muitos cultivares, né? Hoje a gente tem aqui no Brasil, né? Então a gente está indo investigar esses cultivares, que são 4, 5 cultivares hoje que dominam o mercado no Brasil. Tá? Então isso aí nós estamos indo atrás agora para a gente tentar ver isso já diretamente para o Brasil, sabe? Ah, legal. Parabéns. Aí é uma informação que vai ser muito útil para todos nós da avicultura. Bom, Adriana, de novo, muito obrigado aí pela nossa conversa. Eu queria terminar essa nosso episódio aqui saindo um pouco do assunto técnico e te pedindo assim, né, que você comentasse, certo? E aí, mais pensando nas pessoas que estão iniciando a carreira, você que tem uma carreira assim, e eu posso falar isso porque eu acompanhei, né? Você fez um mestrado, um doutorado, grau hard ali de dedicação, né? De trabalhando no final de semana, à noite, convivendo com pesquisadores os melhores do Brasil. Depois foi para a indústria, fez um trabalho super legal na indústria ali, no dia a dia, naquele desafio diário ali, né? Depois, né, tem toda essa formação na parte de produção, depois vem na parte de aditivos, uma pessoa conhece, né, praticamente o mundo todo aí da nutrição. Eu queria que você desse uma dica aí, uma posição pessoal sua de como que você enxerga, certo? Né, que tem que ter um profissional de sucesso, né? Mais um recado aí para a moçada que está começando, certo? Você também que está certamente na era de RH, contratando pessoas para as empresas que você trabalhou, estagiários. Eu queria que você comentasse uma coisa assim, exatamente nesse aspecto, né? Que tem que ter um profissional de sucesso? Café, para ser bem resumido assim, eu acho que um profissional hoje, né, ele tem que nunca parar de estudar, tá? Assim, e nunca ser curioso, né? Não se conformar com, não, isso é isso aqui e pronto, né? Ou sempre estar se perguntando por que é assim, né? Então, assim, se for para resumir em uma palavra, eu acho que estudar, nunca parar de estudar, né? Eu acho que isso hoje fez muita diferença na minha carreira, e eu acredito que continua sendo um fator super importante, tá? Sempre continuar estudando, né? Não é porque eu tenho um mestrado, um doutorado, que eu não vou parar de estudar, já sei, não. Tem tanta coisa ainda para ser feita, e eu fico muito feliz com isso, né? Na hora que eu sei, cara, tem muitas oportunidades ainda, muita coisa para ser feita, eu falo, nossa, então vamos continuar aí trabalhando, né? Então eu acredito que hoje esse zootecnista, veterinário, né, que gosta da área, para o Brasil, né, nós estamos vendo aí que é uma das carreiras aí que vai estar sempre em evolução, né? Nós temos o agro aí como o primeiro do país, né? E nunca parar de estudar e nunca se acomodar. Eu acho que isso aí faz a diferença. Muitíssimo obrigado, doutora Adriana Nascimento. Prazer enorme falar com você. Muito bom te rever, né? Muito bom, né, saber aí que você continua, como você mesmo disse, curiosa, ativa, estudando e trazendo toda a sua competência aí para a avicultura brasileira. Muitíssimo obrigado. E eu deixo então você fazer as suas considerações finais. Não, eu quero agradecer aí, Café, pela oportunidade. Eu adoro ficar trocando essas experiências, né? O que nós estamos vendo, não estamos vendo, o que estamos buscando, né? Ainda mais conversar com você é um prazer realmente, realmente. Eu quero só agradecer. É isso, pessoal. De novo, muito obrigado, doutora Adriana, e esperamos revê-los nos nossos próximos episódios. Tchau, tchau. Até o próximo episódio do nosso podcast O Aviário.